Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. E hoje vamos continuar falando sobre as propriedades coligativas, mas enfocando nos aspectos quantitativos, ou seja, nas expressões que nos permitem quantificar o efeito coligativo, certo? E aí nós vamos diferenciar solutos não voláteis, solutos iônicos, vamos falar da lei de Raoult, e aí as propriedades coligativas nas soluções iônicas. Solutos não voláteis e não iônicos. Não voláteis quer dizer que são aqueles solutos que não sofrem a volatilização com facilidade, ou seja, que não passam para o estado gasoso com facilidade, certo? Diferentemente, a maioria dos solutos são não voláteis, mas alguns são. Por exemplo, a naftalina é um soluto volátil, passa para o estado gasoso com facilidade, certo? Não iônicos, quer dizer que são compostos moleculares, são compostos que não se dissociam quando dissolvidos em solventes, por exemplo, a água. Então, nesse caso, nós vamos ter os efeitos das propriedades coligativas, os efeitos coligativos, que são o efeito tonoscópico, o efeito ebuliométrico e o efeito crioscópico. Bom, o efeito tonoscópico é o abaixamento da pressão máxima de vapor, né? E a gente simboliza pela expressão ΔP sobre a pressão do solvente. É o abaixamento absoluto. Então, o efeito tonoscópico é a diminuição da pressão máxima de vapor. A gente consegue visualizar isso bem aqui no gráfico, certo? Aqui nós temos ΔP, que é a diferença da pressão. A pressão, nós temos aqui a pressão do solvente, certo? E aqui a pressão da solução. Então, esse abaixamento chamamos de efeito tonoscópico, tá? O efeito ebuliométrico, turma, está relacionado com a temperatura de ebulição. É o aumento da temperatura de ebulição, ΔTE, que é a diferença entre a temperatura de solução, da solução menos a temperatura do solvente. Aparece bem aqui o ΔTE, certo? O aumento, a elevação da temperatura de ebulição. E o último efeito, o efeito crioscópico, é o abaixamento da temperatura de congelamento da solução, que aparece aqui nessa região do gráfico, certo? Lembrando, aqui eu tenho o solvente, certo? E a linha tracejada é a solução. Então, essa diferença aqui é a diminuição da temperatura de congelamento. É o efeito crioscópico. Bom, para a gente ir para os aspectos quantitativos, nós vamos utilizar a lei de Raoult. Então, os três efeitos, tonométrico, ebuliométrico, criométrico, estão intimamente relacionados entre si. Em conjunto, esses efeitos recebem o nome de propriedades coligativas ou efeitos coligativos. Então, no século XIX, o cientista francês François Raoult estudou as propriedades coligativas e chegou à conclusão que, dissolvendo-se 1 mol de qualquer soluto não volátil e não iônico em 1 quilo de solvente, sim, 1 quilo de solvente, observa sempre o mesmo efeito tonométrico, ebuliométrico ou criométrico, certo? Então, não depende de qual é a substância. Se você dissolver 1 mol do soluto em 1 quilo de solvente, você vai ter o mesmo efeito coligativo. Essa é a lei de Raoult, certo? Considerando que a quantidade em mols do soluto presente em 1 quilo do solvente se chama molalidade. Então, quando eu tenho 1 quilo do soluto, né? Quando eu tenho os mols de soluto em 1 quilo do solvente, eu tenho a molalidade. Então, a expressão de Raoult pode também ser expressa da seguinte forma, ó, qualquer um dos três efeitos coligativos é proporcional à molalidade
molalidade da solução. Nós podemos escrever as seguintes expressões. Ó. O abaixamento absoluto da pressão de vapor vai ser igual a uma constante, que é a constante tonoscópica, né, ou constante tonométrica molar do solvente, vezes a molalidade. O aumento da temperatura de ebulição, o ΔTE, vai ser igual a constante ebuliométrica molar vezes a molalidade da solução. E a diminuição da temperatura de congelamento, ΔTC, vai ser igual a constante criométrica molar da solução vezes a sua molalidade, certo? Então, o efeito coligativo está intrinsecamente relacionado, turma, à molalidade da solução. Bom, falando em molalidade, nós temos a seguinte expressão. Como calcular a molalidade? Então, a molalidade vai ser igual a 1000 vezes a massa do soluto em gramas sobre a massa do solvente em gramas vezes o mol, a massa molar do soluto. Então, 1000 vezes a massa em gramas do soluto sobre a massa do solvente vezes o mol do soluto. Então, desse modo, se a gente combinar a expressão da molalidade com a lei de Raoult, que informamos no slide anterior, nós vamos chegar à seguinte combinação, turma. Ó. Para o efeito tonoscópico, ΔP sobre a pressão do solvente, vai ser a constante tonométrica molar vezes a molalidade. Foi o que nós falamos. Mas o que é a molalidade, turma? 1000 vezes a massa do soluto sobre massa do solvente vezes o mol do soluto. Efeito ebuliométrico, ΔTE, o aumento da temperatura de ebulição, vai ser o quê? Vai ser igual a constante ebuliométrica molar, KE, vezes a molalidade. Turma, o que é a molalidade? 1000 vezes massa em gramas do soluto sobre massa em gramas do solvente vezes o mol do soluto. Também, o efeito criométrico, turma, ΔTC, vai ser igual a quê? A constante criométrica molar, Kc, vezes a sua molalidade, que vai ser 1000 vezes a massa do soluto sobre a massa do solvente em gramas vezes o mol do soluto, certo? Então, dessa forma, a gente consegue captar todos os dados da questão, certo? Jogar na expressão e determinar o que ele estiver querendo. A variação da temperatura, a variação da temperatura de congelamento, da temperatura de ebulição, a variação da pressão de vapor, e aí é só ficar atento aos dados e à pergunta da questão. Ó, seguindo os passos do químico francês François Raoult, que pesquisou sobre o efeito criométrico nas soluções, Guilherme, um estudante de química, dissolveu 90 gramas de glicose, eu coloquei aqui a fórmula molecular da glicose, em 400 gramas de água e aqueceu o conjunto. Sabendo que o Kc, a constante criométrica da água, é 1,86, qual foi a temperatura inicial de congelamento por ele encontrada depois de algum tempo? Certo? Então, aqui é uma questão relacionada com o efeito criométrico, certo? Eu tenho, turma, ó, a massa em gramas do soluto, o soluto é a glicose e a sua massa em gramas é 90 gramas, certo? Também eu tenho a massa da água, que vale 400 gramas. Também conheço o valor da constante criométrica molar da água, que é 1,86. Então, vamos lá. O que nós queremos? Nós queremos saber a temperatura de congelamento da solução. Então, ΔTC vai ser igual a Kc vezes 1000
vezes a massa em gramas do soluto sobre massa em gramas do solvente vezes o mol do soluto. Vamos pegar as informações e jogar na expressão. ΔTc vai ser igual a quê, turma? 1,86 vezes 1.000, vezes massa em gramas do soluto. Olha aqui, turma, ó, 90 gramas. Sobre massa em gramas do solvente, turma, 400 gramas de água, beleza? Vezes o mol do soluto. Turma, quem é o soluto? Glicose. E aí, qual é a sua fórmula molecular? C6H12O6. Então, nós devemos determinar o mol da glicose. Aqui o mol da glicose, né, ele nos deu que vale 180 gramas por mol. Se não tivéssemos esse valor, essa informação, a questão iria nos dar os valores dos átomos. Então, o carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. A gente iria multiplicar pelas quantidades desses átomos, turma. Ó, seria 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. A gente multiplicaria, depois faria a soma e vamos chegar ao resultado de 180. Então, pegamos as informações, jogamos na fórmula. Podemos fazer algumas simplificações, certo? Podemos fazer algumas simplificações. Sempre que for possível, façam as simplificações. Então, por exemplo, ó, eu posso cortar os dois zeros do 1.000 com os dois zeros do 400, certo? Assim como também eu posso simplificar, ó, 90 e 180. Dividindo tudo por 90, 90 por 90 dá 1. 180 dividido por 90 dá 2. E aí a gente simplifica a fração, simplifica o cálculo, simplifica o problema. Então, ΔTc ficou 1,86 vezes 10 vezes 1 sobre 4 vezes 2. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar a um ΔTc igual a 2,32. Quer dizer que a diferença da temperatura de congelamento é de 2,32 graus Celsius, certo? Então, como ΔTc é a temperatura do solvente menos a temperatura da solução, eu consigo concluir que a temperatura de congelamento da solução vai ser de menos 2,32 graus Celsius. Então, lembrando, a água congela a 0, mas quando adicionamos 90 gramas de glicose a 400 gramas de água, então essa combinação, essa solução, vai entrar em congelamento a temperatura de menos 2,32 graus Celsius. Mais uma questão, dissolvendo-se 36 gramas de glicose, né? Massa molecular, 180 gramas por mol, em 500 gramas de água. Qual será o efeito tonoscópico? Abaixamento relativo na solução. Então, vamos lá. Então, queremos saber quanto que vai diminuir a pressão máxima de vapor dessa solução, certo? Qual é a informação que nós temos? Nós temos a constante tonoscópica molar, que vale 0,018. Qual é a nossa fórmula, turma? ΔP sobre a pressão do solvente, que é o abaixamento relativo da solução, vai ser igual a constante tonométrica vezes a molaridade, ou seja, vezes 1.000, vezes a massa do soluto em gramas, sobre a massa do solvente em gramas, vezes o mol, a massa molar do soluto. Vamos pegar as informações e jogar na fórmula, tá bom? Constante tonométrica, 0,018. Show de bola. Vezes 1.000, vezes, qual é a massa do soluto em gramas, turma? 36 gramas de glicose, beleza? E qual é a massa do solvente? 500 gramas de água. Vezes o mol do soluto, a massa molar do soluto. Turma boa, o soluto é a glicose, cuja massa molar, a questão nos informa que vale 180, certo? Então, ficou assim, ó. Sempre que possível, o que nós podemos fazer, galera? Nós podemos simplificar a fração. Então, olha só, eu tenho 1.000 em cima,
500 embaixo. Vamos dividir tudo por 500. 500 por 500, 1. 1.000 dividido por 500, 2. Outra coisa, eu consigo perceber que 36 é um múltiplo, né, de 180. Então, se eu dividir 36 e 180 pelo mesmo valor, qual o valor? 36. Eu vou chegar à seguinte simplificação, turma. 36 dividido por 36, 1. 180 dividido por 36, 5. Olha como ficou. Ó, 0,018 vezes 2 vezes 1 dividido por 1 vezes 5. Né? Nós simplificamos o nosso problema, certo? Multiplicando e dividindo, turma, vamos chegar a 0,0072, que eu posso transformar em notação científica. 7,2 vezes 10 a menos 3, certo? Muitas questões, ou muitas respostas das questões, elas trabalham com notação científica. Então, fiquem atentos a isso, certo? Notação científica. Então, o resultado foi 0,0072 ou 7,2 vezes 10 a menos 3. Esse é o efeito tonométrico, ou seja, é o quanto que a pressão máxima de vapor vai diminuir. Foi dissolvida uma determinada massa de etanol puro em 200 gramas de acetona, acarretando um aumento de 0,86 graus Celsius na temperatura de ebulição da acetona. Então, qual foi a massa de etanol dissolvida? Nós temos algumas informações. A massa molar do etanol, 46, e a constante ebulioscópica molar da acetona, 1,72. Então, com base nisso, olha aqui, turma. Vamos pegar a expressão do efeito ebuliométrico. ΔTE vai ser igual a constante ebuliométrica vezes molaridade, ou seja, vezes 1.000, vezes a massa em gramas do soluto sobre a massa em gramas do solvente, vezes o mol do soluto. Vamos pegar as informações e jogar nessa expressão. ΔTE 0,86 igual constante ebuliométrica 1,72 vezes 1.000 vezes a massa, é o que nós estamos procurando, sobre 200 vezes 46, certo? E aí, ajeitando, isolando a massa, chegamos a esse resultado, tudo bem? Podemos simplificar aqui, ó, 200 por 1.000, certo? 200 dividido por 200, 1. 1.000 dividido por 200, 5. Podemos simplificar, fiquem atentos, certo? Multiplicando e dividindo, vamos chegar ao resultado de 4,6. Então, essa foi a massa de etanol utilizada. Nas soluções iônicas, nós vamos utilizar o fator de Van Hoff, certo? Que vai nos dar a quantidade de partículas presentes na solução, certo? O que acontece? Se o soluto for iônico, ele vai sofrer a dissociação, a separação. Isso vai gerar mais partículas. Aí nós vamos lembrar, quanto mais partículas, maior será o efeito coligativo na solução. Então, se a gente dissolve 100 moléculas de açúcar, o açúcar é uma substância molecular. Então, eu vou ter 100 moléculas na solução. Só se a gente dissolver 100 moléculas de NaCl, o NaCl vai sofrer a separação. Então, 100 moléculas de NaCl vai gerar 200 moléculas na solução. Esse fator é o fator de Van Hoff, que vai me dar a quantidade de partículas na solução, certo? Então, o fator de Van Hoff vai ser igual aqui a 1 mais o grau de dissociação vezes a quantidade de partículas menos 1. Então, se a substância for molecular, né, esse grau de ionização vai ser igual a 0. Então, vezes 0, então o fator vai ser 1. Agora, se não for, né, a gente vai determinar o fator de Van Hoff. Então, o fator de Van Hoff vai ser igual à quantidade de partículas. Tudo bem? A gente precisa ter esse diferencial, porque quanto mais partículas tivermos na solução, maior será o efeito coligativo. Tudo bem, turma? Recapitulando,
Então, o efeito coligativo ele depende exclusivamente da quantidade de partículas na solução. Como calcular? Então, eu vou ter a constante buliométrica vezes a sua molaridade. Então, a molaridade ela entra no efeito coligativo. Obrigado, turma, e até a próxima.